Estamos de volta aqui no jornalismo da Jovem Pan News Avaré, agora para o nosso quadro de toda terça-feira. E a gente está mais uma vez aqui com a doutora Juliana Clemente para falar de meio ambiente, para falar de saúde animal e tudo que envolve aí as questões da ecologia. Doutora Juliana, bem-vinda. Fale um pouquinho para a gente o que a gente vai ter no programa de hoje. Bom dia, Gabriel Guerra e queridos ouvintes da Jovem Pan News. Hoje nós vamos falar a respeito das mudanças climáticas e das políticas públicas que podem ser implementadas. Na semana passada, Gabriel, a gente conversou a respeito das alterações dos climas e todas as implicações que ela pode trazer, né, para a população, para os animais e para o meio ambiente de um modo em geral, né? As mudanças climáticas, portanto, já fazem parte do nosso dia a dia. Elas afetam a agricultura, o abastecimento da água, a economia, a própria qualidade de vida das pessoas. E para falar um pouquinho desse assunto, eu gostaria de convidar a Alessandra Torres. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Ju, Gabriel. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia para todos os ouvintes. A sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Por que é tão importante a gente falar sobre esse tema, sobre esses eventos climáticos, até porque a gente está numa semana aqui no meio do inverno com um calor gigante, né? Então, por que é importante a gente tratar desse tema? Muito bom, Gabriel. A importância da gente tratar desse tema é para a gente reconhecer que o planeta ele mudou. O nosso planeta mudou profundamente e essa mudança aconteceu de uma forma muito rápida. Em 30 anos, tudo aquilo que a gente conhecia está diferente. E 30 anos é muito pouco tempo. Então, agora a gente precisa começar a pensar de uma maneira nova, porque as soluções que a gente construiu até agora, elas são para uma realidade que não existe mais. A gente precisa ter muita clareza sobre isso. Então, a gente precisa reconstruir as nossas certezas para que a gente possa traçar novas soluções para esse momento que a gente vive hoje. E a gente vai ver que a crise climática ela tem dois lados. Como tudo nessa vida, né? Tem a parte ruim, mas ela também tem uma parte que pode trazer aí oportunidades e tudo vai depender da forma que a gente vai encarar e das estratégias que a gente vai construir daqui para frente. Juliana? Alessandra, e como essas políticas públicas podem reduzir os impactos? Existe alguma forma de reduzir esses impactos? Boa. As políticas públicas, elas são feitas justamente, né, para a gente resolver problemas e melhorar a qualidade de vida da população. Então, elas envolvem tanto a parte de a gente ter regras, como a parte também de recursos. Por isso que as políticas públicas, elas estão intimamente ligadas com soluções para a crise climática. Não tem como a gente pensar, né, esse momento atual sem pensar a política pública. Então, nesse contexto, é muito importante que, por exemplo, municípios, estados façam um diagnóstico para que a gente possa começar a traçar quais são as prioridades para que a gente possa, então, ter planos, né, para trabalhar aí a crise climática em cada local. Eu acredito que, em parte, sim. A gente, né, eu trabalho como coordenadora de projetos na ONG Cuesta Viva, e o que a gente percebe, né, na Cuesta Viva, a gente trabalha com conservação da biodiversidade aqui na Cuesta Paulista. Então, a gente trabalha diretamente com essa temática junto à população. E o que a gente percebe é que as pessoas têm um interesse muito grande, elas estão muito atentas e preocupadas com os efeitos da crise climática. Até porque né, os efeitos já chegaram até nós, então a gente sente eles no nosso dia a dia e a gente também acompanha as notícias. Aqui na nossa região a gente não teve, né, nenhum evento climático no nível como aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Mas assim, é uma coisa que a gente vê acontecendo em outros lugares e é claro que a gente começa a pensar, será que isso vai chegar até nós? E se chegar, como que isso vai ser resolvido, né?
Então, eu acredito que sim, que as pessoas têm essa preocupação, que elas se sentem responsáveis também e que elas estão buscando formas de atuar para minimizar os efeitos da crise climática. Juliana? Alessandra, existiu ou existe algum caso em que um estado ou município tenha se beneficiado de alguma forma da crise, né? Já que o nosso país é tão biodiverso, produz tanto tipo de alimento? Sim, como eu comentei com vocês, a crise climática ela também traz oportunidades, e no nosso caso foi em 2024. Então, enquanto a gente estava aqui enfrentando as consequências, né, negativas lá no Rio Grande do Sul, outros países também estavam enfrentando eventos extremos, que foi o caso do Vietnã, que é um importante produtor de café. Eles produzem café robusta, e naquele ano eles perderam 17% da exportação de café. Então, foi uma abertura no mercado que o Brasil conseguiu aproveitar, porque nós temos excelentes produtores de café, inclusive aqui na nossa região. Então, a gente conseguiu ampliar a nossa abertura no mercado exterior para café. O mesmo aconteceu com o cacau. O cacau, além de ter uma maior abertura no mercado, o preço da saca também subiu muito. Então, chegou a níveis históricos, depois de 2024, quando também teve, né, a questão da crise climática afetando a produção de cacau. E aí agora os produtores, eles têm, né, essa vantagem de estar ganhando mais por algo que eles já produziam, já tinham essa expertise e estão conseguindo exportar. Mas uma coisa que é legal da gente pensar também, Ju e Gabriel, é que a gente está em municípios que são basicamente rurais, né? Então, se a gente for olhar lá no mapa Biomas, a gente vai ver, né, que tanto Avaré quanto Botucatu, que é o município onde fica a Costa Viva, que a gente tem, em média, 3% de área urbanizada de todo o território dos nossos municípios. Então, a maior parte é rural e florestada. E aí, a gente precisa pensar também a crise climática nesse contexto, porque é um contexto um pouco diferente. A gente tem que olhar a parte urbana sim, porque a maior parte da população está em área urbana, mas a gente também tem que começar a ter esse olhar para o rural, porque o rural é a maior parte do nosso território. Agora, para esse 2026, né, está previsto aí o fenômeno El Niño com uma intensidade muito grande. Vocês que pensam aí o clima, qual que é a preocupação, qual que é a expectativa, né, essa tendência da gente ter ali um verão muito quente, muito seco, e que esse fenômeno deve ficar por algum tempo aqui próximo do Brasil, influenciar o mundo inteiro. Como que vocês estão analisando essa questão? Já há algum tempo a gente vem se preparando para eventos extremos, né? Não só por conta do El Niño, mas sim, o El Niño é uma questão preocupante. Como você falou, um verão mais quente e seco. Aqui para nossa região, isso interfere com questão de incêndios florestais. Então, como a gente viu, né, isso não estava tão comum aqui. E aí, por exemplo, em Botucatu, a gente teve em 2024 um incêndio muito grande na fazenda Edgardia, que a gente já até, né, comentou com vocês em outra oportunidade. E a gente também teve depois incêndios em Pardinho, em Bofete. Pode ser que tenha tido aí em Avaré também, vocês podem me contar? Sim, tivemos. Teve também? Então. E aí a gente chega para o ano que vem já um verão mais quente e seco. Então é a porta de entrada para a gente ter uma ocorrência maior de incêndios florestais. Como que a gente tem se preparado para isso? A Costa Viva hoje, ela atua juntamente com a Defesa Civil aqui de Botucatu. Então, no ano passado, a Defesa Civil fez um trabalho muito bacana de implementação dos núcleos, que são grupos de WhatsApp em que a própria população faz parte e pode entrar em contato direto com a Defesa Civil para trazer se está tendo um foco de incêndio, se está vendo fumaça. Isso tem sido muito efetivo, porque a gente consegue fazer um combate mais rápido e direto. Então, não dá tempo do fogo se alastrar tanto. Isso é muito bom. Mas a gente também precisa lembrar a população que, por exemplo, queimar lixo é crime. Isso é crime ambiental. E muita gente ainda vê isso como, não, eu vou limpar aqui o meu terreno, ou eu vou queimar esse lixo que sobrou aqui no meu quintal. Então, fica esse alerta para o ouvinte que está aí nos escutando, não faça isso. O incêndio que começou em Bofete no ano passado, que queimou uma área gigante, começou assim. Foi uma pessoa fazendo queima num quintal, a pessoa se machucou, teve ferimentos graves, teve um incêndio florestal enorme, foi muito difícil de controlar. Então, se você que está nos ouvindo ainda tem essa prática, repense
Não coloque fogo no seu lixo, leve o seu lixo para ser descartado nos locais corretos. Juliana? Sobre essa questão do incêndio, Gabriel, nós até estávamos conversando na semana passada, a Polícia Militar Ambiental desenvolve a Operação São Paulo Sem Fogo, e também sempre é realizada em parceria realmente com a Polícia Civil, né? Acho que falta por parte da população essa conscientização, é o que a Alessandra falou, é uma bituca que se joga ali e vira um grande incêndio nesses períodos de longa estiagem, né? Então é sempre bom alertar a população dos danos que isso pode causar, além de crime ambiental. O problema é identificar o responsável, né, Alessandra? E uma coisa também, se você vê o seu vizinho, por exemplo, colocando fogo, liga para a Defesa Civil da sua cidade. Já chama que eles vêm e dão orientação, advertência, e aí, se continuar persistindo, chega até uma multa. Mas no começo, começa por uma orientação, uma advertência, então pode ligar e chamar. Viu alguém colocando fogo em algum lugar? Saiba que você deve acionar a Defesa Civil da sua cidade. Nós estamos recebendo aqui a Alessandra Torres, ela que faz parte aí da Cuesta Viva, a ONG lá da cidade de Botucatu, dentro do nosso quadro aqui de toda terça-feira na Jovem Pan News Avaré. Juliana Clemente segue fazendo as perguntas aqui pra gente, Ju. Gabriel, a Alessandra tem formação em políticas públicas e, na verdade, o convite foi feito especialmente a ela para que ela explicasse para nós como o produtor rural pode acessar crédito quando ele precisa, né? É uma dúvida muito recorrente. Como isso ocorre, Alessandra? Quais são os meios de conseguir um crédito? Muito bom. Realmente, assim, eu descobri que as pessoas não tinham acesso a essa informação num evento que foi a Caravana Federativa que nós participamos, né? E nesse evento a gente estava na companhia do Raul Miranda, que é assessor do deputado Guilherme Cortes, e o Raul tem uma vasta experiência com a agricultura, principalmente a agricultura familiar. Então, ele nos acompanhou, né, convidou a gente para estar no estande do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e lá a gente descobriu que existia uma linha de crédito específica para pequenos produtores. E essa linha de crédito ela é muito importante, porque aqui na nossa região a gente tem um mosaico. Quem conhece a área rural sabe, a gente tem grandes produtores, mas a gente também tem médios e pequenos produtores. E muitas vezes os que têm mais dúvida de como acessar esses programas, que é, por exemplo, o PRONAF, é o pequeno agricultor. Então, vale a pena o pequeno agricultor buscar informação com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para saber quais são os critérios, porque tem algumas regrinhas, né, como todo fundo, para que possa acessar esse crédito. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse evento foi que eu questionei, né, mas como que vai ser a forma de pagamento? Como é que realmente o agricultor vai conseguir depois pagar? Porque a gente sabe que a agricultura não é uma coisa que você planta e é garantido que você vai colher tudo aquilo que você plantou, que não vai ter nenhuma quebra, que você vai conseguir vender tudo, principalmente para o pequeno agricultor. E o mais legal dessa linha de financiamento é que ela tem uma carência, um tempo para começar a pagar, os juros são abaixo do mercado, então vale muito a pena para o pequeno agricultor buscar. E outra coisa também que vale a pena o agricultor, e aí tanto o pequeno, médio, grande, começar a pensar, é a questão dos múltiplos usos da sua propriedade. E a gente também tem fundo para isso. Então, múltiplos usos da propriedade é uma coisa que vai entrar em tendência daqui para frente. Porque, não sei se vocês sabem dessa informação, mas a gente tem um dado que 70% da superfície terrestre do planeta sem gelo já foi modificada pelo ser humano e já está ocupada. Então, a gente não tem mais muito área para a gente abrir novas áreas agricultáveis, né? Ter mais pasto. Então, por isso, a gente tem que começar a pensar as propriedades em múltiplos usos. E aí, dentro disso, entra também o turismo. O ecoturismo, o turismo de observação de fauna é algo muito interessante e também tem um fundo para isso, que o proprietário rural também pode acessar se ele estiver buscando essa múltipla funcionalidade da sua propriedade. E olha só, hein, durante a semana passada a gente veiculou aqui no programa que o Brasil bateu recorde novamente de safra, de exportação, né?
e a agricultura familiar está basicamente sustentando o mercado interno, né? O quanto esses recursos são importantes, essa ajuda financeira, né, que não é dado, né, é um empréstimo ali com juros baixos, o quanto isso é importante para movimentar a economia local dessas famílias também e também sustentar as nossas casas, né, com o alimento. É bastante importante, até porque isso garante que a gente tenha alimentos de qualidade dentro das nossas casas e com um valor mais baixo, né? Então, assim, a primeira coisa, né, um dos efeitos mais legais, assim, de ver no nosso cotidiano, legal não, né, mas que a gente consegue ver, assim, com clareza no nosso cotidiano da crise climática, é o preço do alimento. Então, a crise climática impacta diretamente no preço dos alimentos. E por isso, fortalecer a agricultura familiar também é uma forma da gente buscar minimizar os efeitos da crise climática. Porque daí, se o agricultor familiar está produzindo, a gente tem como ir numa feira na nossa cidade, tem ali produto orgânico para a gente consumir. Então, a gente garante mais saúde para a nossa família, a gente garante que a gente vai estar comendo bem e a gente sabe a procedência daquilo que está chegando para a gente. Então, realmente, esse tipo de programa para fortalecer a agricultura familiar é muito importante, inclusive, para combater a crise climática. Doutora Juliana. Alessandra, então, para quem está nos assistindo, eu sou uma pequena produtora, por exemplo, eu quero acessar esse crédito junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, como que eu devo proceder, quem eu devo procurar? O primeiro passo é entrar no site realmente do Ministério do Desenvolvimento Agrário para ver se você está dentro ali das regrinhas, né? São 3 regrinhas, agora eu não me recordo todas de cabeça, mas lá tem descrito. E aí, depois disso, realmente é entrar em contato, pode ser inclusive com a Casa da Agricultura da sua cidade. E aí buscar por onde que é o caminho para acessar esse recurso, né? É uma informação muito importante, né? Conheço várias pessoas que precisam e não sabem como acessar realmente. E o Fungetur também é um fundo interessante para quem trabalha com ecoturismo dentro das suas propriedades. O Fungetur já vem do Ministério do Turismo, é outro fundo, então dependendo da característica, né, jurídica e da propriedade, então se a propriedade também tem um CNPJ voltado para o turismo, está cadastrado no Cadastur, também pode acessar esse outro fundo para desenvolver as atividades turísticas, né? A gente está em 2 instâncias turísticas, Avaré e Botucatu, são cidades que são instâncias turísticas, então vale muito a pena começar a pensar sobre isso. Aqui na Cuesta Viva a gente tem trabalhado bastante com esse foco do desenvolvimento do ecoturismo e do turismo de observação de fauna. Então, nós temos projetos voltados para esses temas, né? Inclusive, um dos projetos é em parceria com o Instituto Federal de São Paulo, campus de Avaré, aí na cidade que vocês estão, e também com a FCA Unesp aqui de Botucatu. Então, também vale a pena, fica aí o convite para o pessoal acompanhar o perfil da Cuesta Viva no Instagram, para ver o que está rolando, os projetos, também contar com a nossa ajuda sempre que possível. Agora, já caminhando para o nosso final aqui, né, todo esse conhecimento da Alessandra, faltou, eu acho, a gente conhecer um pouco mais ela, da onde veio essa vontade, esse gosto, essa admiração por esses temas tão importantes, né? Se você já é da área rural ou não, ou qual que é a sua formação, né? Conta um pouquinho para a gente sobre você, Alessandra. Maravilha, vou contar sim. Morei minha vida inteira aqui em Botucatu, né? Então, Botucatu é um município com características rurais. Minha família, ela é da área rural, né? Veio da zona rural, apesar de eu não ter morado lá a minha vida inteira, mas sempre estava visitando vó, avô, tios na zona rural. Então, tenho essa ligação. Quando eu cheguei na época de escolher uma profissão, prestei o vestibular e acabei ingressando, né, para cursar gestão de políticas públicas na Unicamp. Então, fiquei fora um tempo, fui para Limeira, aí lá eu me formei, depois me especializei em gestão de projetos, fiquei por lá um tempo e voltei aqui para Botucatu. E aí ingressei nesse trabalho na Cuesta Viva, que é um trabalho muito bacana. E eu também tenho mais uma informação legal antes da gente encerrar, que seria muito bom a gente compartilhar com os nossos ouvintes, principalmente, né, Ju, esses ouvintes que são da área rural. Falei para a Juju, eu tenho uma novidade incrível, e aí eu gostaria de aproveitar para contar, né, para as pessoas. Claro, claro, A Cuesta Viva, ela é parceira de um programa que se chama Conexão Cuesta.
Esse é um programa novo aqui na nossa região, que tem como objetivo trabalhar a restauração de áreas florestadas. E muitas vezes, né, o que impede o proprietário rural de fazer a restauração é realmente o custo. Gente, o custo para restaurar 1 hectare, ele é muito alto, é mais 50 mil reais por hectare para fazer restauração florestada. Então, assim, a gente compreende que realmente é um desafio, né? E aí, dentro desse programa, o proprietário ele pode acessar a restauração de forma gratuita. Então, nós temos parceria com instituições que fazem desde o planejamento dessa restauração até o acompanhamento da área, até a muda, né? Tá ali já bem desenvolvida. Então, são mais ou menos 5 anos de acompanhamento. Então, todo o processo é feito e pode ser feito de forma gratuita. Então, essa é uma novidade muito legal aqui para a nossa região. E vale a pena todos os proprietários rurais ficarem atentos, saberem disso e onde encontrar mais informações. Entra lá em contato com a gente pelo Instagram da ONG Cuesta Viva. Lá você pode tirar suas dúvidas. Se você tem área para restaurar aí na sua propriedade rural, manda mensagem para a gente, que a gente faz, né, a avaliação, ver se encaixa dentro dos critérios desse programa, para que a gente possa criar um microclima aqui na nossa região que faça com que a gente sinta menos os efeitos da crise climática. Super legal. A gente já tem um projeto parecido pelo Rotary Club, chamado Renascentes, que visa recuperar mesmo áreas. E acho que eu vou querer a parceria já. Já saí com a parceria. Vai ser uma maravilha, já pode chamar a gente aí para uma reunião. Vamos. Isso aí, Juliana. Suas considerações finais. Se tiver uma última pergunta aí para fazer para a Alessandra, fica à vontade. Gabriel, a última pergunta, não sei se a Alessandra conseguiu abordar, foi a respeito do projeto que ela tinha, esse que é o Conexão... É o Conexão? Cuesta, né? Então, talvez já não quer mais falar mais alguma coisa, Alessandra, ou já esgotou o assunto com relação a ele? Tinha a questão dos corredores, né, que você tinha explicado. Como eu te disse, esgotar esse assunto aqui, ó, a gente podia ficar aqui uns 3 dias, não ia esgotar, não. Mas reforço novamente para os proprietários, né, que tiverem área para restaurar. A restauração ela é muito importante, inclusive para o próprio proprietário. Eu tinha conversado um pouco com a Ju, né, a questão da competitividade, né, da parte rural no mercado exterior. Hoje a gente tem alguns indicadores, como por exemplo fauna silvestre. A presença de fauna silvestre na propriedade demonstra que a área ela realmente está prestando serviço ecossistêmico. Então, assim, ter áreas restauradas, bem compostas vegetalmente, né, faz com que o produtor rural também seja aí mais competitivo no mercado exterior. Tá certo, muito bom aí o papo com a doutora Juliana Clemente, também para a Alessandra Torres, falando mais uma terça-feira sobre ecologia, sobre essa sustentabilidade tão importante para a gente cuidar muito bem do nosso meio ambiente, do nosso planeta, né? Que é o que a gente vai viver aqui, a gente vai deixar as nossas futuras gerações também por aqui. Agradeço muito, é uma pena que o tempo realmente é curto, mas a gente vai ter outras oportunidades, né, Juliana, para a gente ouvir sempre a Alessandra conversando aqui com a gente, falando sobre esse projeto do Cuesta Viva. Com certeza. Obrigada, Alessandra, por transmitir o seu conhecimento, disponibilizar um tempo para nós e para os nossos ouvintes. Agradeço ao Gabriel Guerra pela parceria em mais esse programa e até a semana que vem. Um grande beijo. Obrigada, pessoal, pelo convite e até uma próxima.